gente! Hoje nós vamos falar sobre dicas de se fazer um bom poema. Então, fique conosco e nos acompanhe até o final do vídeo. E se quiser, coloque seu comentário, a sua sugestão, o seu pensamento de como construir um bom poema. Vamos lá? Primeira dica, busque inspiração. Busque inspiração. Como professor, eu irei buscar inspiração para fazer o meu bom poema. A inspiração, ela está aí pelo mundo, em torno da sua cabeça. Basta você sintonizar, olha aqui o botãozinho, sintonizar o seu rádio, a sua frequência nas emoções. Então, o poeta, ele observa detalhes do mundo de forma diferente. Por isso, eu posso indicar para vocês também que leiam poetas. Professor, o senhor está dizendo para eu copiar? Nunca. Mas quando você lê poetas como Fernando Pessoa, né? Olha que beleza. O poeta, do Fernando Pessoa isso aqui, o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Então eu posso citar diversos autores, Fernando Pessoa, Carlos Drummond, a poeta das essências, Cecília Meirelles. Eu posso citar para vocês Florbela Espanca, eu posso citar para vocês autoras, poetas gaúchas como Aide Austin Lima, eu posso citar o Manuel de Barros, grande poeta Manuel de Barros, Carlos Drummond de Andrade, Mário de Andrade, Vinícius de Moraes, Oswald de Andrade, tantos poetas que você pega o texto, se emociona com aquele texto e você tem o motivo para escrever a sua poesia. Então, busque inspiração, certo? Esta é a primeira dica da poesia. Fique na segunda, que é conheça o eu lírico. Segunda dica, entenda o que é eu lírico. O eu lírico, também conhecido como eu poético, é a voz que fala no poema. Não necessariamente é a voz do autor. Como assim, professor? Pelo seguinte, quando você se torna um poeta mesmo, um poeta de ofício, você pode chegar diante de um computador como esse que vocês não estão vendo, e você pode escrever sobre tristeza sem estar triste. Você pode redigir sobre alegria sem estar alegre. Você pode falar sobre hipocrisia sem estar com raiva da humanidade. Como assim? Aí volto àquele texto do Fernando Pessoa. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor. A dor que deveras sente. Deveras é de verdade. Então o poeta é um fingidor, finge a dor que de verdade sente. Percebam, quando você se torna um poeta, você abarca, você engole as dores, as alegrias do mundo. Então você pode colocar para o papel o que você quer colocar, com base, inclusive, com o que você viu no dia a dia. Você pode não estar sofrendo de forma amorosa, mas escrever sobre isso. Quando você incorpora aquele sentimento e joga para o papel, você está verdadeiramente usando o eu lírico ou eu poético. Então o eu lírico, o eu poético, ele contribui para a emoção e para a inspiração. Treine para fazer o seu poema, estando feliz, você escrever sobre tristeza. Você estando calmo, escrever sobre raiva. Você estando ativo, né, escrever sobre a calmaria do mundo. Então percebam que o lírico é sim uma criação poética. Vamos então para a terceira dica.
Terceira dica: escolha um tema para o seu texto. Os temas, eles são importantes. Existem temas, e é interessante você saber sobre isso, que existem temas universais, temas regionais. Existem, por exemplo, temas simbolistas. Professor, o que são temas universais? O tema universal é o amor. Existe amor no Brasil, existe amor na China. A morte, existe morte no Japão, existe morte na Alemanha e inclusive no Brasil. Saudade, solidão, a vida, o mundo, existência, a alma, isso são temas universais. Isso vai fazer com que o leitor se coloque dentro do seu poema. E além dos temas universais, existem, por exemplo, temas regionalistas, que você, se quiser, pode fazer uma poesia regionalista. Poesia regionalista é, por exemplo, temas do Rio Grande do Sul, dos gaúchos, do Pampa Gaúcho, temas da seca do Nordeste, tema da cultura do norte do Brasil, de Belém do Pará, por exemplo, onde eu estou nesse momento. Então percebam esses temas regionais. Existem temas símbolos, simbolistas. Toda vez que você optar por algo grandioso, esse algo grandioso nós podemos dizer que é um tema simbolista. O simbolismo foi um período literário que depois nós tivemos o neossimbolismo, inclusive no modernismo, com a Cecília Meirelles, que é chamada de poeta das essências. O que seria um símbolo, professor? É quando você pega algo grandioso, você pega o mar na sua poesia, você pega a montanha, você pega o céu, né? Você pega uma praia, você pega uma natureza. Manuel de Barros, ele utiliza bastante dos aspectos da natureza. O Carlos Drummond de Andrade, ele cita bastante de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. São símbolos que fazem o leitor, que é daquela região, se colocar dentro do poema ou conhecer uma outra região, certo? Então percebam que o tema é importante. E dentro desse tema você pode buscar poesias que tratam do mesmo tema. Fica aí, então, esta dica. Defina o tema da sua poesia, certo? Quarta dica: conheça as figuras de linguagem. Professor, o que são figuras de linguagem? Também conhecidas como figura de estilo, contribuem para a estilística da literatura e da língua portuguesa. Então, a figura de linguagem, por exemplo, mais utilizada na poesia é a metáfora. A metáfora é um tipo sutil de comparação a uma outra figura de linguagem, que se torna muito utilizada pela sua magia, a magia da metáfora. Então me explique, professor, o que é uma metáfora? Vou simplificar. Comparação. Ela era como uma rosa no meu jardim. Eu tenho uma mulher comparando com uma rosa, porque ela era como uma rosa. Certo, pessoal? Agora, a metáfora, existe um passe de mágica que algo, um ser, uma coisa incorpora característica de outras. Ela era rosa no meu jardim. Aí nós deixamos de existir o ela, que se transforma numa rosa no meu jardim. Isso dá um significado muito poético. Então existem figuras de linguagem, e vocês podem pegar e pesquisar vídeos e estudar sobre o assunto, figuras de pensamento como, por exemplo, hipérbole, que é um excesso, o eufemismo, que é uma redução de dores e de sentimentos, ironia, nós temos a personificação, nós temos a antítese, o paradoxo, a gradação e outras figuras de linguagem. Nós temos as figuras de construção, como a elipse, como o zeugma, né, como pleonasmo. O pleonasmo não é diferente do erro de língua portuguesa, que é o pleonasmo vicioso. O pleonasmo é você
colocar uma redundância com intenção, certo? Nós temos a silepse, outra figura de linguagem. Existem as figuras de som, como, por exemplo, a aliteração, né? A repetição de consoantes. Nós temos a assonância, repetição de vogais, a onomatopeia, né? Nós temos a paronomásia. Então, são diversas figuras de linguagem que você poderá usar na sua poesia, certo? Então, metáfora é a grande figura de linguagem do poema. Se você colocar uma metáfora no seu poema, pesquise essa figura de linguagem, você estará muito, mas muito bem. Fique conosco para a quinta e última dica. A quinta e última dica é o ritmo e a maturação. O Carlos Drummond de Andrade, um grande poeta da língua portuguesa, ele disse o seguinte, que eu carrego comigo: a poesia, ela pode ter tudo ou perder tudo. Ele disse mais ou menos isso, tá? Estou utilizando as minhas palavras. A poesia pode ter tudo ou perder tudo. Ela pode ter métrica, ela pode ter rima, ela pode não ter métrica e nem ter rima. A única coisa que a poesia não pode perder é o ritmo, pois na língua portuguesa, da época do trovadorismo, a poesia surgiu na língua portuguesa da música. Então ela tem sonoridade, repetido, ela tem sonoridade, ela tem musicalidade. Então nós não podemos abandonar o ritmo da poesia. E professor, como eu vou saber se a minha poesia tem ritmo? Escreva o seu poema, depois leia em voz alta para o seu ouvido. Se parecer, citando o próprio Carlos Drummond, que tem uma pedra no meio do caminho, você deve consertar aquele verso. Então, perceba, se eu venho num ritmo, nananã, nananã, pegando batatinha quando nasce, espalha ramos pelo chão, né? Perceba o ritmo. Se você vem, constrói o seu poema em voz alta, ele está nesse ritmo, e de repente tem um blup, mude esse seu verso para colocar no mesmo ritmo. Ritmo é um negócio. E aí nós temos a maturação. O que seria isso, professor, da maturação? Antes de publicar, a minha técnica, por exemplo, eu produzo poemas no Facebook. Eu digito, publico no Facebook, deixo maturando, que é boiando, que é nadando, que é parado. Dias depois eu volto e releio aquele poema. Você pode fazer a mesma coisa num pedaço de papel ou num computador. No pedaço de papel, coloque na gaveta. No computador, deixe aquele texto parado por alguns dias e posteriormente volte naquele texto. Porque você já não será mais o mesmo e nem o poema. Então você pode fazer uma autoanálise crítica no seu próprio texto, certo? Então a maturação, né, o João Cabral de Melo Neto, um grande poeta, o engenheiro das palavras, por sua técnica, ele dizia o seguinte: poesia é 10% inspiração, 90% transpiração. Ele fez até um poema que ele compara metaforicamente a poesia com o catar feijão. Joga tudo dentro da bacia, você colhe primeiro, joga na bacia, o que boiar na água você tira, certo? Então, transpiração ocorre pela maturação do poema. Quando você construir, leia em voz alta para perceber o ritmo, engavete, coloque ele de molho e pelo menos uns 2 dias depois, dê um tempo para esquecer, recupere aquele poema e faça a leitura em voz alta de novo e verifique aonde tem pedra no feijão.
retire as pedras do seu poema e publique nas redes sociais. É claro que existem muitas dicas, mas essas aí, na minha opinião, são as principais. Busque inspiração, procure o ritmo, conheça as figuras de linguagem, escolha o seu tema. Então são 5 dicas aí importantes, eu não disse todas, é claro, para fazer um bom poema. Gostou desse vídeo? Se inscreva no canal, clique aqui na direita, aqui na direita, inscreva-se no canal, que nós teremos mais vídeos sobre o assunto. Não vou editar muito, porque poesia é também naturalidade. Seja natural ao escrever seus textos. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Deixe seu comentário com a sua dica, deixe seu comentário com o seu conhecimento literário, que na medida do possível eu vou responder. 1D3D, 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 tá aqui nesse cantinho, ó, 1D3D, canal de literatura, de filosofia, de cultura, educação, espiritualidade. Muito obrigado pela sua participação e até o próximo vídeo.